Belo! Oi! Importante fazer essa introdução, né? Depois eu volto no finalzinho. Porque olha só, Carol, menopausa o assunto. E aí, lá nas redes sociais, as mulheres perguntavam só questões clínicas. Em momento algum, passou pela cabeça as questões comportamentais. E como eu me comporto, tá relacionado com como eu penso. Como é que eu penso sobre a menopausa? Ó, o Ministério da Saúde adverte, eu não estou querendo clinicar aqui, mas ele também adverte que a menopausa não é uma doença, mas as pessoas e as mulheres encaram como uma doença. Então, o que nós vamos falar? Sobre os aspectos psicológicos da questão e, claro, comportamental. Olha só, é um marco. O que define a menopausa? A capacidade de reproduzir e a capacidade de não reproduzir. Só que a mulher encara como um fim. Então, no final, a gente vai fazer um bem me quer, vai trazer vários comportamentos, além dos suores, e como eu vou lidar com esse suor, o que eu vou falar para as pessoas, como eu vou reagir a tudo isso. Imagina que a gente vive aí nos ciclos, Carol, o ciclo menstrual ali na fase ali de ovulação, o cabelo fica mais sedoso, a mulher fica mais manhosa. Então a gente tem os ciclos menstruais e são pequenos ciclos porque é no mês. E a menopausa é um novo ciclo, então a gente vai olhar para isso. Você conhece alguém que está na menopausa, está passando por isso, fica envergonhada, se sente velha. Tem muita mulher que se abandona, Carol. Para de tingir o cabelo, para de se depilar. Pode parar de tingir o cabelo desde que você queira assumir aí esse cabelo, desde que você goste dos pelos no seu corpo. O que eu vejo que é um comportamento comum, as mulheres definem vida antes e vida depois. Eu não tenho mais o direito de ser sensual, eu não tenho mais o direito de cuidar de mim, porque depois da menopausa acabou a vida. É o fim e não, é um começo de um novo ciclo. E eu penso muito nessa questão, Rê. Hoje você tá diferente, não tá com batom vermelho, tá com cabelo liso. Sério, sóbria. Tô em homenagem às lobas. Tô em homenagem às lobas da menopausa. Na verdade, eu penso o seguinte, a natureza é muito sábia e toda essa questão da forma como a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo ao longo dos anos, esse momento da vida da mulher, ele também chega, vamos falar de forma bonita, coroando uma maturidade que a mulher nesta fase já tem para receber este momento também hormonal e de nova fase, né? O que eu acho que ocorre é que a gente está vivendo num momento, e depois eu queria que você colocasse isso, contextualizasse essa questão, que a questão da aparência, da vida do outro, da competição, da rede social, afasta essa maturidade feminina. E aí a gente vamos me colocar no bolo também como mulher, a gente passa a se comportar de uma forma que a gente enxerga uma coisa e a gente quer aquilo que a gente está enxergando. E a gente não consegue entender que os anos vão passar, né? Sempre vai ter uma mulher mais jovem que vai estar vivendo aquilo que a gente já viveu. E isso é um ciclo e a gente precisa ter uma maturidade para entender. É o sabor... Ainda que não seja fácil. Exato, Caio. Você é o concorda? Sabor de cada fruta. Você vai pegar um tomatinho para fazer molho, ele tem que ser mais maduro. Aí dependendo uma salada ali. Então assim, o que a mulher não percebe, ela não valoriza os ciclos dela. E a menopausa, ela é um marco que depois, tudo que ela já era antes pode ser potencializado. Então, ela já poderia ter questões relacionadas ao sexo. Aí, depois da menopausa, aquilo já estava ali. Ela precisa olhar. A falta de cuidado já estava ali, mas aí vem a menopausa e a gente culpa. Eu brinco, Carol, que eu fui no médico e deu a tireoide baixa. Aí fui fazer atividade, tomando medicação, fiz os exames de novo e demorei para voltar. E aí eu culpando a tireoide, e aí o médico falou, não é tireoide não, é um pãozinho, é um vinhozinho que está te engordando. Então, eu vejo que as pessoas encaram a menopausa como uma doença, e não é a doença, é um novo ciclo. Como tudo é bom, tudo é ruim, o que você disse das fases, nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Então, assim, a vergonha, a libido baixa, a falta de se arrumar, achou que já tá velha, para de falar. A gente já começa assim, ó, para de falar. É a menopausa, fica anunciando. Então, essa pauta vai ensinar você a educar o teu cérebro para viver com a menopausa ou pós-menopausa. Não existe um tempo antes e um tempo depois. Se você conhece alguém que tem esses suores, né, eu falo que a sororidade
qualidade, né? Você vê, vou dar um exemplo depois, uma mulher que está transpirando, que ela está envergonhada, que a escova dela está indo para o ralo, as pessoas olham com aquele calorão, tem piada, tem preconceito. Você, como mulher, pode auxiliar também se você não estiver passando por um período de menopausa ou na menopausa, tá? E, de certa forma, a questão do comportamento, eu acredito hoje, até quase 11 anos que a gente vai comemorar daqui a pouquinho de Você Bonita e com todos esses nossos assuntos de saúde, beleza, de qualidade de vida, eu acho que em todas as fases da mulher, se a gente pensar que a gente pode estar no nosso melhor, independente da idade, enfim, do momento que você está vivendo ali, hormonal de escolhas, as mulheres que então estão adiando as suas gestações, que estão ali guardando muitas vezes os óvulos para engravidar mais tarde, vão ter esse ciclo mais tarde. Então, assim, a gente tem que estar no nosso melhor em todas as fases da nossa vida, né? Eu acho que esse é um desafio, essa é uma tentativa, é uma busca, talvez. E quando a gente vai atingindo uma maturidade, vai entendendo outras coisas, essa parte funciona melhor. Exato. Eu não trocaria os meus quase 40 pelos meus 20. Porque foram bem vividos, né? Não sei, talvez. Assim, nunca parei pra pensar. 40 é muito poderosa, de 50 mais ainda, de 60 mais ainda. Pois é, mas eu acho que isso engloba uma questão também da mudança do corpo, do declínio hormonal, que isso acontece, vai acontecer. Sabe quando a gente fala, depois de tanto já não tem mais o colágeno, mas é verdade. Mas é desde os 25, por que ela espera a menopausa para rotulado tocar? Então já tá caindo desde os 25, Cá. E o que você espera também do teu corpo. Se você perguntar para uma mulher que tem autoestima baixa, que corpo você queria? Quando eu tinha 18. Só que quando ela tava com 18, ela queria o corpo com 14. Quando ela tá com 30, ela queria o corpo com 20. Exato. Então, essa pauta também é para mudar um pouquinho o seu pensamento, consequentemente vai mudar o seu comportamento e você vai ter uma qualidade de vida ótima, seja aos 20, aos 30, aos 40 e aos 50. Você tá certíssima. De volta com o nosso Você Bonita aí, continuação do nosso quadro Você no Comando com Renata Rebelo. Hoje falando da parte comportamental da menopausa e você tem algo aqui bem interessante. Pra ilustrar, né, Carol? Porque a gente fica só sentadinha ali num papo e talvez fique confuso. Olha só, bem me quer, mal me quer. Quem nunca brincou de bem me quer, mal me quer, bem me quer, significa que tudo é bom e tudo é ruim. A parte principal da inteligência emocional é você admitir que isso está acontecendo com você. Claro que hoje o assunto é menopausa, mas pensa num problema, numa questão que você tem aí e você afirma que você não gostaria que isso estivesse acontecendo. Normalmente a mulher que está no climatério, menopausa, eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. Eu não quero que isso aconteça. E quando você admite e absorve isso e fala, tá, isso está acontecendo, ok. Aí você dá um caminho para o teu cérebro para ele fazer diferente. Tá, você está no climatério, está em menopausa e o que é que eu vou fazer com isso? Aí eu vou te dar algumas sugestões. Tudo é bom e tudo é ruim, não deveria estar acontecendo. Tudo é bom e tudo é ruim, certo? Então vamos aqui com um mal me quer, Carol? Vamos. Ondas de calor é um mal me quer, porque a escova, olha, a escova acaba e é algo incontrolável e começa aquele calorão. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu convivia, eu tenho uma empresa com 130 colaboradores, junto com a minha mãe, uma empresa familiar, e ela era do RH. E aí ela vinha com aquelas ondas de calor, ela é a pessoa que mais passou, ao meu ver, aos meus olhos, de uma maneira tão bonita pelo climatério, que ela ia experimentar os uniformes dos meninos, ela falava G, ou é P? E aí quando vinha ela já era mais assim, quando vinha aquela onda de calor, ela falava, gente, aí todo mundo na empresa falava, olha ela, olha a Má, ela tá aqui calorenta. Então, essas ondas de calor, você pode admiti-las e assumir, claro, quando você é mais extrovertida, que você vai, gente, tô suando, aqui tá vindo um calorão. Se você é mais tímida e fica incomodada, aí você vai no mais tímido, olha, é a fase da loba, eu estou na loba. Então essas ondas de calor, você não pode falar, não gostaria que estivesse acontecendo. Faz uma brincadeira, se você for extrovertida, fala, ó, gente, tô aqui, tô quente, tô calorenta. Não é o tema assim, ó, eu não quero que aconteça. Aconteceu e o que você vai fazer com isso? Qual é a sua saída para o mal me quer ondas de calor?
E eu gostei dessa ilustração, ficou tão legal. As Ficou pessoas lindo, entendem criativo. melhor, né? Beijo pra você e pra Flavinha. Arrasaram. Ai, ficou que massa. bom. Vamos pra perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente, se não quiser se identificar, não tem problema. Mas a Cláudia tá numa foto, ó, bem mara, né? Beijo pra Adorei. você. Estou na menopausa, me sinto péssima, feia, gorda e com vergonha de falar que estou nessa fase. Ai, meu Deus. Estou fazendo reposição há um mês. Também faço exercícios, mas não é fácil. Ai, Cláudia, mas olha que poder aí que você tá nessa foto e tudo, que isso? Eu tenho uma amiga que está na menopausa, ela fala, Rê, não é engordar, a gente engrossa, a gente não engorda, a gente engrossa. É importante lembrar que a mulher, ela já traz um padrão de culpa, de não, então a menstruação, ela é escondida até então, não pode, você não pode falar para ninguém, se vazar é um crime. Esses dias nas redes sociais, uma famosa mostrou durante yoga, ao vivo, ela menstruou e ela estava de calça branca, ela falou, isso não é feio. Então, o que acontece? Nós já trazemos um padrão de culpa, de erro, menstruação não pode, e o climatério é uma fase da mulher, é um ciclo da mulher. Por que vergonha? A gente precisa desmistificar isso e colocar assim, ó, eu estou na menopausa. Ai, Rê, mas como assim? Porque se você pensa que a menopausa é o fim, é a velhice, é o que não dá, não, meu bem, aí você precisa também praticar um serviço, assim como a sua foto, tá? É um serviço às mulheres, porque você tá linda e poderosa, praticar um serviço de estou na menopausa. Eu vou falar depois, não vou terminar a pergunta dela, Carol, porque senão eu vou entregar outros bem me quer aqui dessa dinâmica. Então, tira mais uma, vai. Vamos aqui mais uma. Dormir menos e se tornar mais ativa. Isso é uma questão que as pessoas adoram e gostam, né? Então, a menopausa, ela dá um pouquinho de insônia. Claro, eu não tô falando de distúrbio do sono ou qualquer coisa, mas isso é uma questão que o conselho levanta, a mulher fica mais ativa, menos preguiçosa. Então, é um bem me quer. É um bem me quer. Certo? Quer mais uma perguntinha? Depois nós vamos para a próxima. Perguntinha, então, na tela, olha lá. Cláudia, obrigada, um beijo pra você. As pessoas ficam indignadas quando falam que estou entrando na menopausa. Acho que quando falam em menopausa, acham que é velhice. Isso, Cláudia, aí que eu falei de você proporcionar um serviço. O que caracteriza a menopausa? Antes eu era capaz de reproduzir e agora não mais. Não mais teoricamente, né? Porque você pode congelar, que foi o que a Carol falou no começo da pauta. Mas a gente precisa, nós mulheres precisamos educar as pessoas de como nós somos. E a menopausa é uma coisa linda, porque a gente vai falar que a sua sexualidade, você fica mais conectada, é a fase da loba, é uma outra maneira de se expor, de sensualizar. E pensa assim, ó, se o seu cérebro acha que isso é errado, você vai se comportar como se isso de fato fosse errado. Se o teu cérebro acha que isso é certo, você vai se comportar como se fosse certo. E é certo, porque é a sua fase agora. Então, realmente, você não vai ter aquele bumbumzinho durinho, a cinturinha que você tinha mais jovem. Mas, meu amor, você tá na fase da loba, não tem mais mentira, você assume, tá conectada com seus desejos, você já não tem vergonha de falar o que você pensa. Então, a menopausa, ela vem numa fase da vida em que precisa ser encarada sem um problema. E foi o que eu falei aqui no começo das perguntas. As perguntas que as pessoas fizeram, Carol, foram todas relacionadas à doença e não a comportamento. O que fazer agora? Então, ela não é caracterizada como uma doença, certo? Abre outra pétala. Outro, bem me quer. Ou mal me quer, mal me quer. Ninho vazio. Segura, ninho vazio. Ia chegar no ninho vazio. Dói. Normalmente o climatério, a menopausa, ela vem numa fase em que os filhos crescem. E por que a gente coloca o ninho vazio? Poderia colocar a morte de algumas pessoas, porque a gente está numa fase em que os mais velhos ficam mais velhos. Quando a gente fala de ninho vazio, é um exemplo aqui, não dá para explanar muito, Carol, mas para a pessoa entender que existem coisas externas acontecendo que não obrigatoriamente estão ligadas ao corpo físico ou emocional. Então, e que vai interferir, claro, quando os seus filhos saem. Então, se você está na menopausa, o que em volta pode ser o ninho vazio, pode ser a perda de algum ente querido mais velho. Então, alguma coisa está acontecendo que não obrigatoriamente é da menopausa. Interfere, né? A emoção, ela causa uma substância no organismo e que você possivelmente vai precisar de uma medicação. E aí, o caso da atendimento multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo. O psicólogo vai te ensinar a lidar com esse ninho vazio. O que é minha vida? Então, a mulher fica ali fazendo serviço para os filhos, para a família, e de repente eu não tenho nada dentro de casa, eu vou culpar toda essa tristeza na minha menopausa. Não tem nada a ver.
Tá certíssimo. Certo. Vamos deixar mais um que você vai explicar daqui a pouquinho, que é o mudar a forma de experimentar a sexualidade. Legal esse? Bem me quer, delícia. Menina, sexta-feira. Vamos ouvir. Antes, a gente foi conversar com ela, que é ginecologista, obstetra e médica, né, especializada em reprodução humana, doutora Karen Rocha. Olha lá. Olá, eu sou a doutora Karen, ginecologista, e hoje vamos falar sobre menopausa. Então, menopausa é a parada da produção dos hormônios femininos pelo ovário. Então, desde a adolescência, o ovário vem produzindo esses hormônios para que a gente possa ovular, e aí na menopausa, que para a ovulação, o ovário para de produzir esses hormônios. E a menopausa, os sintomas da menopausa, nada mais são do que a falta que esses hormônios estão nos fazendo. Então, estrogênio, testosterona e progesterona, que são os hormônios feitos pelo ovário, vão trazer essa falta pra gente como sintomas de menopausa. Então, vamos lá. Dos sintomas mais comuns, os sintomas vasomotores, que são os calores da menopausa, não é todo mundo que sente, mas é um calor que geralmente vem do peito pra cima, e traz aquela onda de calor, você fica toda avermelhada e começa a suar, às vezes de pingar mesmo. Tem paciente que fica com bastante vergonha disso, mas isso é normal. Então, dos sintomas físicos ainda, pele. A pele perde o viço, ela não tem mais aquele colágeno, aquela elasticidade. Então você vai ver, é aquela pele que precisa de muito hidratante, mesmo assim não vence. Além disso, queda de cabelo, o cabelo cai. Né? Ele cai com mais facilidade e o cabelo que cresce depois, ele cresce diferente. Além disso, a gente tem a parte da vagina que fica muito seca. As mucosas em geral ficam mais secas, né? Então, boca, olho, intestino fica mais preso nessa época da menopausa, e a vagina. Uma coisa também que é muito comum, incontinência urinária e infecções urinárias. Então, como eu disse, a vagina fica seca, toda aquela parte interna, da parte urinária, da parte vaginal, fica mais seca, fica mais atrofiada. Então, muitas pacientes falam que agora não conseguem mais segurar o xixi. Isso por quê? Porque toda aquela pele, aquela musculatura está atrofiando, então perde a força. E as infecções urinárias vêm porque, como está muito fina essa pele, ela racha com muita facilidade, ela machuca, ela deixa entrar bactérias, o que faz com que tenha essas infecções urinárias de repetição. Então, assim, você vê como é que todos os sintomas da menopausa são uma bola de neve. Por isso que é importante a gente já ter um cuidado já desde o climatério, que é aquele período antes de você estar na menopausa. Então, visite sempre seu médico, pergunta pra ele, deixa ele saber também com quantos anos sua mãe entrou na menopausa, né? Porque isso às vezes vai dizer mais ou menos em que idade que você vai entrar. E aí é legal pra gente já começar um trabalho de prevenção ou mesmo de tratamento, ok? Espero ter ajudado. Beijo, beijo! Obrigada, doutora. Vai lá no Instagram, é o @doutora por extenso, Karen com K e N no final, já encontram o trabalho dela. Obrigada pelas palavras. Agora que é o delícia, seguinte, adorei. Ela falou de sexualidade, ela falou de umas questões ali que vão mudando, obviamente que vão fazer diferença nesse momento também. O que você diz a respeito disso? Então, por isso que eu falo que terapia é sempre bom desde o começo, aí o climatério começa e a gente começa a problematizar, que foi o que eu falei aqui, mudar a forma de experimentar a sexualidade. Algumas mulheres, elas se relacionam sexualmente até então com o intuito de reproduzir, porque é isso. Mas existe uma possibilidade de prazer aí. Então, algumas entram em paranoia, mas eu não reproduzo mais, então eu não preciso fazer. No empoderamento feminino, no curso que eu dou, Carol, a gente divide em personas e fala, eu não tenho mais vontade, acabou. Não. Aproveita para se conectar. Porque a vagina fica seca. Ó o movimento, pegar o olhinho na gaveta e pôr ali. Quantos segundos? Então, assim, a gente vai potencializando questões que não precisam. Por isso que o seu comportamento vai levar a uma melhora na qualidade de vida. Pega um olhinho, pega uma bolinha, coloca antes e aí muda, porque você sente prazer e não obrigatoriamente vai reproduzir. Arrasou. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. E depois a gente fecha aqui também e tem mais comentário. Qual agora, Gláucia? Aí. Estela, querida, a gente te adora, Estela. A Gláucia também te adora, viu? Um beijo pra você. A minha menopausa chegou em meio à pandemia. Tive que lidar com tudo junto. E acho que é um assunto pouco falado. Na real, pra mim, foi meio libertador. Acreditem se quiser. A Estela se reinventou de todas as formas. Ela é uma artista. Ela é uma coisa e já está convidada para o aniversário do Você Bonita, que Estelinha tem que estar aqui. Ela queria saber mais, Carol. Depois te conto mais dela. Falar. Não, então, Estelinha, se conectem. Ela é uma mulher maravilhosa. É um negócio
fantástico. Bom, beijo. O que as mulheres falam, Carol, é acabar com o ciclo, aquele sangramento. Ó, sentir que está velha ou desvalorizada. Por quê? Só porque você não pode mais ter nenéns, meu bem. Você não faz neném, mas você faz muita coisa boa. Basta você se conectar com isso. A próxima. Maturidade, a onda do eu quero. Ou seja, vai ficando mais velho, você não tem mais aquela coisa, ai, pode ser não. Eu sou poderosa, eu tô aqui na idade melhor e eu quero isso. Isso em todas as áreas, trabalho, sexualidade, marido, o que mais? Oscilações de humor. Carol, quantas oscilações de humor desde o momento em que você nasceu, que você rasgava o ursinho, se jogava no chão e fazia manha, você teve. Com o climatério e a questão vai aumentando. Por isso que eu falo, vai no gineco, nem todas as mulheres precisam dessa reposição hormonal, mas o ginecologista tem que estar de olho. O psiquiatra vai te ajudar a regular e a psicóloga vai te ensinar a como lidar com essas oscilações de humor. Certo? Redefinição. Novo ciclo. Meu bem, você não é mais aquela jovenzinha, agora você é a loba. Quem você quer ser daqui pra frente? A Estela vem e fala que foi libertadora. Ou seja, ela se abriu pro novo ciclo. Eu espero que as mulheres se abram também. É isso, gente. É isso. É negócio da maturidade. A gente, claro, quer que uma coisa linke com outra, mas que não dá ligação. É a maturidade, é com o passar do tempo, e que o passar do tempo é passar o corpo. E aceitar, vão passar as coisas. Né? É isso. E olha que lindo que ficou isso aqui. Ah, bem me quer, olha que flor maravilhosa. Tudo é bom, tudo é ruim, hein? Mulherada, ó, final de semana lindo. Vai lá para acompanhar o trabalho da nossa querida Renata Rebelo, @Re_Rebelo. Se conectem. Estela, me procura. Vai lá, Estela, escrever pra ela. E ó, um final de semana maravilhoso com tudo isso aqui no coração.